Os seres unicelulares são seres formados por uma única célula. Geralmente nós podemos falar que são as bactérias e os protozoários. Os seres pluricelulares são seres formados por várias células. Então, o corpo humano, em média, é um ser pluricelular que ele tem mais de 100 trilhões de células. A diferença de um ser procarionte por eucarionte é que o ser procarionte não tem membrana nuclear. Então, a palavra carionte vem de carioteca, primitivo. O único ser primitivo que não tem ausência de membrana nuclear de carioteca são as bactérias. Já os seres eucarionte, eu tenho, são seres que apresentam membrana que envolve o núcleo. Essa membrana ela é chamada de carioteca. Segundo os estudos, a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica é que a célula procariótica, além de não ter a membrana nuclear chamada carioteca, que envolve e protege o núcleo, ela tem poucas organelas espalhadas no citoplasma, o material genético dela fica no citoplasma, o DNA, não tem um local específico para ser armazenado. Algumas células procarióticas, como as bactérias, elas podem ser cianobactérias que realizam fotossíntese e bactérias que não realizam, respiram. As células procarióticas são as células mais antigas e todas as bactérias são constituídas de células procariontes, ou seja, não tem membrana nuclear. Já os seres ou as células eucarióticas são seres que apresentam membrana nuclear. Então, tem um núcleo, esse núcleo é dividido, ele é separado do citoplasma pela carioteca, que envolve e protege. Tem uma grande variedade de organelas citoplasmáticas que ficam no citoplasma. Algumas células eucariontes, como as plantas, elas realizam a fotossíntese porque ela tem estrutura chamada cloroplastos, e os seres eucariontes respiram, utilizam a mitocôndrias. Esse aqui é um exemplo, um modelo, uma imagem de uma bactéria. Essa bactéria ela tem organelas, elas têm estruturas e cada estrutura tem uma função. Então, a cápsula da bactéria envolve e protege, deixa essa bactéria mais resistente, por isso determinados antibióticos, determinados medicamentos, eles não conseguem penetrar, romper essa cápsula para destruir o DNA da bactéria, destruindo assim a doença. A parede celular também é uma parede rígida que envolve e protege ainda mais a bactéria. A membrana plasmática é uma membrana de camada de gordura que envolve e protege, e ela também realiza a função de dar energia para essa célula. O DNA é um material genético capaz de reproduzir a bactéria, só que ela é espalhada no citoplasma, já que é uma célula procarionte, e a organela ribossomo ela faz a síntese de proteína, então é a estrutura que leva a proteína para a bactéria se alimentar. Essas estruturas estão localizadas no citoplasma, já que a célula bacteriana é uma célula procarionte, ela não tem membrana nuclear. E o flagelo funciona como uma cauda, um meio de locomoção para as bactérias. Esse aqui é um exemplo de uma célula procarionte de uma bactéria em forma de bastonete. Cada bactéria tem um formato e uma função diferenciada. Nesse exemplo tem a forma de bastão. A teoria da endossimbiose foi uma das teorias mais antigas a surgir. Ela foi criada por Lynn Margulis e ela diz que muitas organelas, muitas estruturas, elas foram originadas de seres primitivos, tiveram origem num ser procarionte, provavelmente numa bactéria, uma bactéria autótrofa. E como surgiu essa bactéria? Existe a teoria que essa bactéria ela veio de um aglomerado de água, sais minerais, de proteínas no mar, na água, que foram se juntando e dando um formato. Esse formato foi chamado de coacervados. Então, coacervados são uma união de nutrientes que surgiram há milhares de anos. A partir daí começaram a surgir os primeiros seres vivos primitivos, bactérias procariontes, e depois deram origem, através da energia fornecida pela fotossíntese dessas bactérias, deram origem às células animais e às células vegetais, constituindo em si, então, os seres animais, vegetais, protozoários e outros seres. Esse aqui é um modelo de uma célula animal,
é a célula que constitui cada pedacinho do nosso corpo. Então, nós temos trilhões dessa célula, desse modelo, claro, pequeno, bem rudimentar. Essa célula é formada por estruturas, então cada estrutura tem uma função. Nós temos a membrana plasmática que envolve e protege a célula, o centríolo responsável pela divisão celular, os lisossomos responsável pela digestão celular, os ribossomos responsável pela síntese de proteína, mitocôndrias, energia, o que dá energia à célula, a carioteca, a membrana que envolve as células, principalmente dos seres eucariontes, como nós de células animais. A cromatina são as substâncias, os nutrientes para que o DNA ele fique armazenado no nucleolo, no núcleo da célula. E o complexo de Golgi, ele tem como função de armazenamento dos nutrientes necessários para dar a vida à célula. Então, no slide seguinte, nós vamos ter os formatos da célula. Cada célula tem um formato com função diferenciada. Na primeira imagem, nós temos uma célula ovalada, que vai formar a nossa pele, o nosso tecido epitelial. Nós temos hemácias em células discoides, são anucleadas, não tem núcleo. As células alongadas são as células fusiformes, que vão formar a estrutura muscular. Em média, nós temos mais de 600 músculos. As células neurônios são as células mais estreladas, alongadas. As bactérias, elas podem ter formato de bastonetes, formato de cocos, estreptococos, estafilococos, diferentes formatos, cada formato com uma função específica. Novamente aparece aqui para nós algumas outras formas de células, como eu falei, as discoides, que são as hemácias. A maior célula do nosso corpo é a forma esférica, que é o óvulo, repetindo aqui os neurônios e as células alongadas musculares. Então, citologia, logia, estudo, citocélula, citologia, o estudo da célula. As células podem ser categorizadas por tamanhos, então microscópicas e macroscópicas. Micro, pequenas, são células menores do que 0,1 milímetro, e macro quer dizer grande, são células que a olho nu elas podem ser vistas, maiores de 0,1 milímetro. Nessa imagem eu tenho uma imagem de célula macroscópica, o ovo e a laranja. Não é a laranja em si, mas cada gominho que forma a laranja é uma célula. O conjunto dessa célula vai formar o fruto, laranja. Então, uma célula macroscópica para nós. E os seres vivos, eles são formados por células, variedade celular. E uma grande variedade de células que nosso corpo é constituído são de células-tronco. Essas células-tronco, elas se dão origem no embrião, ou seja, elas são formadas quando forma-se para nós o embrião, quando nós nos formamos dentro do útero da mãe. Essas células-tronco, ela tem como características de ter uma função específica, um formato específico, e ela tem como característica se multiplicar com muita rapidez. Por isso que muitos cientistas estão utilizando em países de primeiro mundo na medicina, capaz de investigar, combater algumas doenças no sistema imunológico, como a AIDS, como a leucemia, e também às vezes como cura. Por exemplo, quando o indivíduo ele fica tetraplégico, ele perde os movimentos, ele rompe a estrutura óssea, rompe os nervos, os tendões, eles estão tentando, os cientistas, pegar essas células-troncos do cordão umbilical, do dentezinho de leite, colocar essas células-troncos iniciais, que ainda não têm uma função de tecido para nós, dentro daquela estrutura óssea que foi rompida, e espera-se que ela se multiplique e dá o formato de novo dos ossos, da estrutura osteócitos. Então, a mesma coisa quando a pessoa sofre uma queimadura. Queimou a pele, então eles querem pegar essas células-troncos, que são as células iniciais, colocar na pele para que ela possa formar o tecido epitelial. Então, é um grande boom da medicina nos últimos anos. As unidades de medida da célula é o micrômetro, o M, significa o inteiro dividido em 1000 partes, ou seja, o micrômetro equivale a 0,001 parte do milímetro. Então, para a gente entender melhor, nesse slide seguinte, a gente vai ver isso. Vamos pegar o mitocôndrias, ela tem 4 micrômetros, observe o 4 aqui na parte interna do slide. O que significa 4 micrômetros? Um micrômetro é 1000 partes.
ou seja, é 1 dividido por 1000. Então, o que é 4 micrômetros? É 4 partes de 1000. É eu pegar o 4 e dividir por 1000, que dá 0,004. Espermatozoide, ele tem 60 micrômetros. Então, eu pego 60 dividido por 1000, eu tenho 0,06. Isso significa dizer que o espermatozoide é uma célula maior do que a mitocôndria. O óvulo, ele é 100 micrômetros. Então, 100 dividido por 1000, 0,1. Isso quer dizer para mim que a célula óvulo humano é uma das maiores células do nosso corpo. Então, a unidade que a gente consegue dividir é o micrômetro. A classificação do tempo de vida das células. As células também foram classificadas de acordo com o seu tempo de vida. As células Labase são células dotadas de um ciclo de vida curto, ou seja, ela tem dias, meses, a cada dias, meses, elas estão se renovando, surgindo outras células. Um exemplo dessas células Labase são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as células epiteliais que formam a nossa pele. Então, em média, a cada 2 a 4 dias, nossas células pele, do nosso tecido epitelial estão se renovando, surgindo uma outra célula. Os leucócitos, a cada 4 a 8 horas, 5 a 8 dias, que são os glóbulos brancos de defesa do nosso corpo, estão se renovando. Então, as células Labase são células de vida curta, ciclo curto. As células estáveis, o nome está falando, estabilizado. São células dotadas de um ciclo médio ou longo prazo, podem durar meses ou anos. Então, essas células são produzidas durante o período de crescimento do nosso corpo. É muito comum no tecido ósseo, nas células ósseas, o adolescente com 12, 13, 14 anos sentir muita dor nas articulações. Por que isso acontece? Porque as células ósseas, chamada osteócitos, estão a longo prazo, médio a longo prazo, estão também se multiplicando e crescendo. Por isso as dores das juntas do adolescente. Então, nós temos exemplos de células aqui, células estáveis. O fígado, que aí ao longo prazo, de 150 a 500 dias, estão se desenvolvendo. Pâncreas, as células do intestino, células ósseas, a cada os 10 anos aí que elas gastam para se multiplicar e formar os ossos. É interessante falar que as células do intestino, elas são conhecidas também como células, como se fossem invaginações, ou seja, elas como se fossem dobras do tecido. Então, eu costumo falar que é como se fosse a nossa mão aberta. O alimento, ele cai dentro dessas invaginações, ele cai dentro dessas dobras, e aí a célula tira os nutrientes necessários que vão ser carregados pela corrente sanguínea para todo o nosso corpo. As células permanentes ou perenes são células que possuem um ciclo de vida muito longo, então geralmente acompanha o ciclo de vida da pessoa. E são células que não há reposição, então são representadas aí pelas células permanentes. Nós temos os neurônios, que são aquilo que nós temos quando criança até a sua fase adulta, que forma o sistema nervoso central e forma a coluna vertebral. E as nossas células musculares estriadas, que vão formar o coração. Então, o coração é um exemplo de célula permanente, ele é um músculo estriado involuntário, que não depende da nossa vontade. Então, nós temos ele enquanto criança e vamos relevar ele para o resto da nossa vida. A mesma coisa acontece com os neurônios. As estruturas das células. Geralmente a célula é formada por 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é uma camada que envolve e protege a célula. O citoplasma é a região do meio da célula, é onde está entre a membrana e o núcleo. O citoplasma é onde vai ficar as organelas, as outras estruturas da célula. E o núcleo é onde vai acontecer as atividades celulares, ou seja, vai armazenar o DNA, o RNA, vai armazenar os ácidos nucleicos necessários para dar vida à célula. Então, agora nós vamos falar de cada partezinha que constitui a célula. A membrana plasmática é uma membrana que envolve e protege. Ela tem uma capacidade de fazer a permeabilidade seletiva. Ela envolve e protege a célula. Então, ela deixa as substâncias que ela considera necessárias entrar e sair da célula.
Essa membrana plasmática ela é formada por um modelo e mosaico, uma camada de proteína e lipídios de gordura, e essa camada de gordura ela vai fazer com que dê energia para a célula. Esse modelo mosaico fluido foi descoberto em 1972. Agora eu tenho a constituição da célula. A célula é constituída por várias estruturas, várias organelas. A célula animal ela tem uma grande quantidade de organelas. A célula vegetal ela tem quase que as mesmas organelas da célula animal, porém eu não vou encontrar na célula animal os centríolos, e eu vou ter na célula vegetal, não vou ter encontrar na célula vegetal os centríolos, e eu vou ter algumas características específicas da célula vegetal que eu vou falar logo à frente. Então vamos conhecer de forma geral quais são as organelas. A mitocôndria é uma organela mais cilíndrica, é uma organela mais esticada, digamos assim. Ela é formada por duas membranas de lipoproteína, de gordura. A função das mitocôndrias é fazer a energia. Então, ela tira a energia dos alimentos e transforma isso em respiração celular. Então, quando a gente come um alimento, um carboidrato, por exemplo, nós estamos ajudando a nossa célula a fazer a respiração, já que o carboidrato ele é fonte de energia para a célula. O retículo endoplasmático, ele é conhecido como um conjunto de canais, labirintos. Ele é responsável pelo transporte dos nutrientes da célula. Então, os nutrientes eles vão passar por essa rede de canais. O retículo endoplasmático ele pode ser retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O liso ele é agranular, ele não tem a presença do ribossomos. E o rugoso ele tem a presença dessas bolinhas chamadas ribossomos, que fazem a síntese de proteína. Então, resumindo, basicamente o retículo endoplasmático tem a função de transportar os nutrientes. Quando ele é liso, ele não tem a presença de ribossomo. Quando ele é rugoso, ele tem a presença de ribossomos. Os ribossomos, então, realiza síntese de proteína, ou seja, ele faz todos os nutrientes proteicos para a célula poder se alimentar. O complexo de Golgi ele foi descoberto por um italiano, Camillo Golgi, lá na década de 70. Ele tem esse formato de sacos sobrepostos um sobre o outro, e o complexo de Golgi tem a função de armazenar os nutrientes. E o complexo de Golgi também ele produz os lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular. Então, nesse slide, nós vamos estar falando um pouquinho dos lisossomos. Os lisossomos, eles realizam a digestão, ou seja, ele digere os nutrientes que entram na sala. Esses nutrientes podem ser sólidos, líquidos, e ele também excreta determinadas substâncias. Vamos pegar esse slide aqui que mostra para nós. Então, aqui nós temos a célula. Quando essa partícula sólida penetra na célula, vai entrar em ação os lisossomos. Os lisossomos vão digerir esse nutriente. Quando ele digere, ele está fazendo um processo chamado fagocitose. Fagocitar é englobar, destruir os nutrientes ou destruir os corpos estranhos. A mesma coisa acontece quando uma bactéria, um vírus quer penetrar na nossa célula. Esses lisossomos vão englobar e fazer um processo de fagocitar, de autoflagelar, então destruir esses micro-organismos. Nessa parte de baixo aqui, nós temos um outro exemplo. A partícula englobada, os lisossomos vão fazer essa digestão e aquilo que é resíduo, que sobra, que não é importante para a célula, ela excreta, ela elimina. Esse processo de excretar, de eliminar, ele é chamado de plasmocitose. E não tem aqui no slide, mas interessante também como informação, quando a célula ela engloba uma parte líquida, os lisossomos fazem um processo chamado pinocitose. Então, pinocitose é englobar a parte líquida, fagocitose é englobar a parte sólida da célula.
Os centríolos são estruturas geralmente encontradas em pares, eles participam da divisão celular, então participam do processo de mitose e meiose. Os centríolos têm grande importância para nós nas estruturas celulares, porque eles orientam o deslocamento dos cromossomos, fazendo com que esses cromossomos fiquem empareados, agrupamentos de pares, de 2 em 2. Esse aqui é um modelo de uma célula vegetal, geralmente um modelo mais retangular. Então, como eu falei, a célula vegetal ela tem quase que todas as estruturas da célula animal. A única estrutura ausente é os centríolos, e a célula vegetal tem 3 estruturas que só ela pertence: vacúolos, cloroplasto e parede celulósica. Então, o que define ser uma célula vegetal é a presença do vacúolo, cloroplasto e parede celulósica. Os cloroplastos produzem clorofila, os vacúolos armazenam água e sais minerais, e a parede celulósica deixa a célula vegetal mais rígida, então deixa a planta, as árvores de maneira geral, mais rígidas, um tecido mais grosso e com rigidez para permitir o seu crescimento. Também vale a pena reforçar que os vacúolos são presentes principalmente nas plantas xerófitas, nas cactáceas, porque são grandes reservas de água para essas plantas poderem se alimentar. A parede celulósica, então, é uma estrutura da célula vegetal, é constituída pela celulose, ela reduz a perda de água, ela é impermeável, não permite a saída da água e promove rigidez. Os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Os cloroplastos é exclusivo da célula vegetal, por isso que as células vegetais ou as plantas são autótrofas, então capacidade de produzir seu próprio alimento. E o pigmento verde que realiza essa fotossíntese é a clorofila. Então, a clorofila tem a capacidade de capturar o gás carbônico e liberar o oxigênio para a respiração dos seres vivos. Ok?